Hoje eu quero falar para você que está interessado em aprender a mexer com a placa lisa no torno. Então nós temos duas placas. Eu vou mostrar para você essas duas placas que são as placas lisas e o sistema de fixação, ok? Placa lisa. Então nós temos duas placas lisas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Uma é essa aqui e aqui nós temos a outra. Essa daqui a gente prende direto na placa universal, que você vai ver depois lá, que é para serviços mais leves, mais rápidos. E essa daqui a gente prende na árvore do torno. Então aqui você vai tirar a placa universal e vai colocar a placa lisa. Essa já é para um serviço mais pesado, um serviço um pouco mais robusto e é uma placa um pouco mais pesada. Nessa placa você pode usar também, eu até coloquei aqui para você ver, a gente pode colocar a cantoneira. Fixando-se a cantoneira na placa, você tem mais uma opção para que você possa prender peças que não são muito uniformes, peças disformes. Então, esse sistema aqui é um sistema que te facilita a fixação das peças. Essa aqui é a nossa peça de hoje. Nós vamos abrir aqui um alojamento de rolamento 6205. E nós vamos usar a placa mais lisa, que é a mais prática de se trabalhar, que é presa na placa universal. Então nós vamos prender a nossa peça aqui, levar depois essa placa lisa para prender no torno, e aí a gente vai centralizar, que a gente vai ver lá na máquina. Vamos instalar então a placa lisa no torno. Eu vou inverter as castanhas aqui, vou colocar a castanha para diâmetros externos, tirando o jogo de castanha, para a gente poder montar a nossa placa lisa aqui. Então a castanha para diâmetros externos, colocando a placa. Não aperta muito, a fixação leve, porque nós vamos centralizar a face dela, para deixar ela totalmente paralela. Pegar o relógio apalpador e nós vamos centralizar a face, zerar a face dela. Agora com esse relógio aqui nós vamos deixá-la totalmente perpendicular, aí, centralizar a face. Você vê aí que o relógio está mexendo, ó. É porque a face dela está irregular. Então nós vamos acertar isso. Vou deixar tudo no 40 aqui. Na posição do ponteiro no 40. Os 3 pontos. 1, 2 e 3. Nossa placa lisa já está centralizada, a face. Agora eu vou dar um reaperto para a gente poder prender a nossa peça na placa lisa. Travada, centralizada. Colocando a nossa peça na placa lisa. Eu vou apoiar aqui com contrapontas. Aqui. Aí o contrapontas posiciona a peça que nós vamos abrir o alojamento. Aqui. Então nós vamos agora colocar os grampos. Um aqui. E aqui do outro lado, o outro grampo. Só vou encostar os parafusos para que a gente possa centralizar a nossa peça agora. Só encostado. Nossa peça já vai estar fixa lá na placa lisa. E agora nós vamos centralizar o alojamento do rolamento.
eu tenho um contrapontazinhos aqui, que você coloca entre o contraponta giratório e a sua peça. Trava o carrinho, o cabeçote, e nós vamos colocar o relógio, o apalpador novamente, aqui o relógio apalpador. Nossa peça está fixa aí, e nós vamos colocar o relógio para conferir o centro. Pronto. Agora girando a placa, nós vamos ter a centralização da nossa peça agora. Então eu pego aqui um batedor e agora nós vamos centralizar. Viu que o relógio está, o ponteiro está se movendo. Aonde o ponteiro sobe, nós precisamos descer a peça. Nossa peça já está quase centralizada. Mais um pouquinho. Centralizada. Então o centro do alojamento que nós marcamos, determinamos na peça, já está presa na placa lisa, centralizada, e agora nós vamos dar o aperto final para poder iniciar o processo de usinagem. Reparem que mesmo apertando, a peça continua centralizada. Olha que fácil. Já podemos iniciar a usinagem da peça. Furo de centro para guiar a broca maior que nós vamos furar para dar início ao alojamento do rolamento. Broca de centro já passamos. Substituindo a broca de centro, tirando o mandril, e nós vamos colocar uma broca grande, que ela é broca cônica. Eu tenho essa broca grande aqui. Se você não tiver, não tem problema. Você passa uma um pouquinho menor, só para aliviar o furo. Agora a gente posiciona aqui o carrinho. Um pouquinho de óleo de corte. E agora nós vamos começar a furação. Aqui eu controlo a profundidade da furação pela graduação do mangote. Então nós vamos iniciar o alojamento do rolamento 6205. Ele tem 52 milímetros de diâmetro externo e a largura, que vai ser o principal para nós, que é 15 milímetros. Então nós vamos fazer esse alojamento lá naquela peça que você viu presa lá na placa. Iniciando aqui então, vou encostar a ferramenta bem de levezinho na face da peça. Ali. Então eu já tenho a referência. Agora eu vou iniciar a usinagem. Esse meu carrinho aqui, ele dá cada volta 3 milímetros. Então eu vou dar 5 voltas, que é para dar a profundidade do rolamento de 15 milímetros. Então vamos começar. Zerado, cada volta 3 milímetros. Primeira volta. Segunda volta. Terceira. Quarta volta. Dá uma desbastada lá, uma aliviada. Vamos aprofundar mais uma volta. Eu vou parar um pouquinho antes, que é para a gente dar o acabamento.
Vou deixar 2 décimos aqui para a gente dar o acabamento final. Pronto. Que o final seria no 0 aqui. Olha lá, o nosso alojamento já começa a aparecer. Agora nós vamos dar o acabamento na peça. Então, eu já troquei a ferramenta para dar um acabamento mais fino, porque a nossa medida vai ser precisa. Nós temos que ter uma tolerância de 1/100, que é para o ajuste do rolamento. Então, nós vamos terminar agora o alojamento com a ferramenta que vai dar o acabamento no interno aí. Aí você pode ver que está diferente já a forma que a ferramenta está deixando a superfície do material. Ela já está deixando mais lisa. Profundidade também eu vou deixar só 1/10 para o último passo. Agora aqui nós vamos deixar 1/10 para o 0. Fazer o fundo, faceando o fundo agora, onde o rolamento vai encostar. Agora nós vamos conferir a medida aproximada com o paquímetro, depois nós vamos com o micrômetro interno. Muito próximo, 51,9. Agora nós vamos aproximar com o micrômetro. Micrômetro interno. Aqui ó, 1/10 e 0,03. Vamos tirar mais um pouquinho. Mais 1/10. Terminando já o comprimento. Já vou deixar o comprimento na medida. Mm aqui. Agora a nossa profundidade já está pronta. Terminando o fundo lá, que é o encosto do rolamento. Retornando a ferramenta e vamos conferir a medida. Aí você já vê o nosso alojamento. 52,00. Aqui. Só que o ajuste do rolamento nós temos que tirar mais 1/100. Então a gente vai dar uma lixadinha bem de leve, que é para já chegar no ajuste do rolamento. Colocando a tabuinha aqui para proteger o barramento. E agora nós vamos dar uma leve lixadinha para chegar na medida. Já é o suficiente. Um 1/100.
1 centésimo e meio, até 2, tá ok. E aqui, a gente vai tentar experimentar o rolamento aqui, ó. Ele vai só embicar. Pronto. Aí depois a colocação toda do rolamento é que vai dar a fixação de acordo com esse ajuste que nós demos aqui. Agora eu vou quebrar o canto, quebrar esse cantinho aí do alojamento e fazer o alívio no fim, porque essa parte do rolamento não pode tocar no encosto lá, somente a parte externa do rolamento. A interna tem que ficar livre, não pode pegar no fundo, que é onde vai girar. Essa quebradinha de canto é bom porque pode bater, pode alguma coisa danificar a entrada do rolamento. Então assim você vê que, tá vendo, ó, não machuca o dedo e fica mais protegido a superfície de contato com o rolamento. E lá no fundo agora nós vamos fazer o alívio do miolo do rolamento. Pode ser aí meio milímetro, ó. Vou zerar aqui, encostar lá no fundo e a gente aprofunda meio milímetro. Pronto, já é o suficiente. Aquele alívio no fundo vai evitar o atrito da parte que vai girar, que é a parte interna do rolamento, onde vai ser alojado o eixo. Nossa peça está pronta. Conferir o comprimento, a profundidade. Então temos aí 15 milímetros, 52, nós já conferimos lá. E o ajuste do rolamento, que ele vai ser posto sob pressão. Nossa peça está pronta, ok? Então nós temos a nossa peça pronta, aqui, o alojamento. Isso pode ser um mancal, pode ser uma peça que é usada em diversas aplicações na indústria, mas aqui para demonstrar para você o nosso rolamento, o alojamento do rolamento aqui terminado, como a gente viu lá. Agora é só colocar o rolamento com uma certa pressão aqui, ele vai ficar fixo no lugar. E nós vamos conferir as medidas aqui para você ver a gente finalizando a nossa peça. Aqui conferindo 52 milímetros, que é a medida do nosso rolamento. A profundidade 15 milímetros. Aqui a profundidade do nosso alojamento 15 milímetros. E aqui a tolerância de 1 centésimo. Nossa peça está pronta. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e que seja instrutivo e possa te ajudar aí no seu dia a dia. Muito obrigado por você assistir o nosso canal e um grande abraço, até o próximo.